Bom dia, amados. Graça e paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa. Obrigada, Laurita. Você pode orar comigo, por favor? Pai, te rendemos graças pela tua palavra. Ela é a nossa bússola, Senhor. Ela é a nossa inspiração. Nela nós nos alimentamos, nela nós crescemos e nela nós conhecemos melhor a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque vamos nos expor agora à Tua palavra. E nós pedimos a Tua unção, Senhor. Eu confio em Ti, eu confio na Tua unção sobre minha vida, para que eu possa ensinar a Tua palavra, Senhor, para que eu oro agora por cada coração que está aqui e os que estão ouvindo em casa, para que esta palavra, Senhor, encontre um lugar, Pai, em cada coração, e essa semente, Pai, ela seja plantada e ela cresça e venha dar fruto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa, irmãos, estarmos aqui. O pastor já anunciou o tema desse mês, né? Desenvolvendo a salvação. E nós vamos, durante esse mês, aprender mais sobre a palavra, né? Nesse tema. E hoje, especificamente, nós vamos meditar, né, no conhecimento e fé, né, desenvolvendo a salvação. Todos nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, quando nós, alguns dizem levanta a mão, né? Outros abre o coração, outros dizem convida Jesus para entrar, né? Mas a Bíblia fala de um novo nascimento, amém? Então, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro de nós. Nós já sabemos disso, mas nós não podemos nos conformar apenas com isso. Quando eu digo apenas, entenda, isso é o maior milagre que existe, isso é a maior riqueza que nós temos, é sermos templo e morada do Espírito Santo. Não estou diminuindo isso, vocês estão entendendo. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos a desenvolver a nossa fé, que nós venhamos a crescer. Amém? Como um bebê, quando ele nasce, um tempo desse atrás, eu assisti um vídeo da formação do bebê no ventre da mãe. Eu não sei quantos aqui já viram esse vídeo, é muito interessante, né? Do momento em que a concepção até os 9 meses, e vai mostrando, né? A tecnologia hoje ajuda muito nisso, né? E vai mostrando de uma maneira bem rápida esse desenvolvimento. Antes a gente só podia compreender já depois que o bebê nascia, né? Com 9 meses, mas hoje a ciência ela já nos favorece isso. Nós podemos ver através de um vídeo esse desenvolvimento de uma criança, né? E ali vem mostrando, aquele vídeo vem mostrando as fases, né? 1 dia, 3 dias, 1 semana, 1 mês. E como é interessante, a gente vai vendo a formação dos dedinhos, né? A medula, a cabeça, é muito lindo. Depois, se vocês quiserem, coloca lá na internet. Tem alguns meses que eu vi esse vídeo, mas eu fiquei muito encantada com isso. E assim é a nossa vida espiritual. Deus deseja que nós não apenas sejamos salvos, mas que nós desenvolvamos essa salvação. Existe mais da parte de Deus para mim e para você, amém? E você tanto acredita nisso que você está aqui hoje, nessa manhã, porque você deseja desenvolver, você deseja crescer. E eu quero começar incentivando você que está nos assistindo em casa. Venha para a igreja. Venha para a escola dominical. A escola dominical é maravilhoso, é algo de Deus, é onde nós temos a oportunidade de estudar a palavra, de crescer, de desenvolver a nossa fé. Amém? Quando eu nasci de novo, amados, eu fiquei encantada com a escola dominical e, graças a Deus, eu tenho perseverado nisso. E eu quero incentivar você, estimular você a não se acomodar, a ficar ouvindo pela internet, assistindo em casa, porque em casa a gente assiste, mas aqui a gente cultua, aqui a gente recebe, desfruta de uma unção coletiva, amém? Então eu quero te incentivar. O domingo é um dia de descanso, é um dia que nós já trabalhamos a semana toda, e é um dia onde nós separamos para cultuar o Senhor, para aprender de Deus, amém? Glória a Deus. Então, desenvolvendo a salvação. Eu queria iniciar lendo 1 Pedro, no capítulo 2. Oh, Pai, obrigada, Senhor. 1 Pedro, capítulo 2. A primeira questão, né, que nós vamos ver nesse mês, desenvolvendo a salvação, hoje nós vamos ver um pouco sobre a maturidade, amém? O que é ser maduro? Então, 1 Pedro 2... Capítulo 12, versículo 2 diz assim: desejai. Diga assim, eu preciso. Não.
Tem alguém aqui de jejum ou todo mundo tomou café? De novo, eu preciso desejar. Deus trabalha com desejo. Às vezes o pastor Isaías fala isso, né? Deus trabalha com desejo. Eu preciso desejar. Nós precisamos desejar, né? Desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado. Eita, que coisa poderosa. Eu não sei como é que diz a sua versão, né? Mas a minha fala assim. Para que por eles vades crescendo. Então, desejar afetuosamente. Nós precisamos desejar, amados, esse leite. A criança, quando ela nasce, ela se alimenta do leite materno. Um bebezinho, quando ele nasce, é muito interessante, né? Quem aqui já teve filho sabe disso. Ele já vai, é muito interessante. Deus é perfeito. O bebê, quando ele nasce, que a enfermeira vem e coloca o bebê aqui na mãe, ele já vai automaticamente procurando o seio da mãe para mamar. Quem ensinou isso a ele? É lindo demais. Deus é perfeito. E a mãe, ela está com o seio cheio de leite para alimentar, para satisfazer, para corresponder à necessidade daquela criança. Olha que coisa linda. Assim é a palavra de Deus, esse leite que nós precisamos. Deus tem o leite para nos alimentar. A palavra de Deus. Amém, amados? Então, quando diz assim, aqui, diz desejar, nós precisamos desejar, como meninos novamente nascidos, ou seja, aquele bebê que nasceu, que ele está desejando se alimentar, nós precisamos desejar, nos alimentarmos da palavra de Deus, crescermos, desenvolver essa salvação que nós um dia recebemos. E nós não podemos nos acomodar. Eu já cresci um pouquinho, eu já tenho 1 ano de crente, eu já fiz discipulado, eu já fiz rema, eu já tenho até escola de ministro. Mas, irmãos, deixa eu lhe dizer, o conhecimento, o crescimento não para. Nós precisamos crescer, desejar. Aqui diz, quanto mais, olhem, amados, é tão lindo que quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente deseja conhecer. Você quer conhecer uma pessoa madura, é a humildade, que é algo visível na vida dela. Ela sempre vai se expor a aprender a palavra. Uma criança for ensinar ela está aberta para ouvir. Mas, às vezes, chega um engano que a gente acha que já sabe tanto que não quer mais nem ouvir. Para que eu vou para a igreja? Eu já ouvi alguém dizendo, para que eu vou para a igreja, Penha? Se eu já sei, quando o pastor começa a pregar, onde ele vai terminar. Olha que engano de Satanás, amado. Nós não sabemos tudo, Deus é ilimitado, nós precisamos prosseguir nesse conhecimento. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir, ou seja, crescer, andar, conhecer, desejar. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu desejo conhecer, porque Ele é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus não é um livro que tem começo, meio e fim. A palavra de Deus é vida, amado. É vida, nós precisamos dessa vida. Como uma planta, se ela for arrancada ali, ela vai morrer. Nós somos essa planta, nós precisamos estar enxertados na palavra, sendo alimentados pela palavra, crescendo na palavra, desenvolvendo a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Quando eu estava, recebi esse tema, de imediato eu me lembrei de um fato que eu vivi, vocês vão entender. É um exemplo que eu vou dar para essa matéria de hoje. Amém? Quando a minha filha mais nova, Ana Júlia, que todos conhecem por Juju, né? Todo mundo chama ela de Juju. Quando ela era pequenininha, eu levava ela para a escola, e perto da minha casa, quando eu saía da rua, que eu dobrava, tem, né? 3 casas. E nessas 3 casas tem, parecido com isso aqui, umas escadazinhas assim, parecida com essa, 3 degraus, né? E quando a gente ia de mão dada com ela, segurando a bolsinha dela, e ela dizia, mãinha, vamos. E ela subia e descia. E eu segurando a mão dela, ela dizia, agora é a tua vez. Aí eu subia os 3 degraus da casa de alguém e descia. E eu me lembro, de vez em quando eu me lembro desse exemplo. E naquela hora o Senhor ministrou ao meu coração, naquela época, né, Deus ministrou ao meu coração. Isso é coisa de criança. Se passar alguém aqui e me ver fazendo isso com ela, vai entender que aquilo é uma atitude de criança e que ela está brincando, aquilo ali é o máximo para a idade que ela tinha. Mas se passar alguém e me ver fazendo isso só, vocês conseguem imaginar essa cena? Eu na rua, subindo e descendo. De novo, subindo e descendo. O que é que alguém ia pensar se me visse fazendo isso? Né?
Não convém, ou seja, o Senhor ministrou ao meu coração. Tem coisa que não convém mais a nós. Já passamos daquela época de infância, ela naquela idade podia fazer isso. Mas eu não podia, porque eu já havia crescido, até muito, né? Mas, irmãos, tem coisa que não cabe mais a nós, porque nós crescemos. Tem coisa que é da fase da infância. O bebê nasceu, tem as fases, né? Depois do leite materno vem o leite de gado, né? O leite de lata, sei lá como é que vocês chamam na sua casa. E aí, depois do leitinho, vem a papinha, né? Vem o suco. E vai introduzindo os alimentos necessários para o desenvolvimento daquela criança. Assim é a nossa vida, irmãos. Tem coisas que não cabem mais a nós depois que nós começamos a crescer. Amém? Vocês estão entendendo? Então, naquela época, Deus ministrou isso ao meu coração. E eu digo, meu Deus, que coisa interessante. Né? Se alguém passasse e me visse fazendo aquilo sozinha, ia dizer, meu Deus, a bichinha, né? Alguma coisa aconteceu, não cabe mais a mim fazer isso na rua. Porque eu cresci. E espiritualmente falando, tem coisas que nós crescemos e vamos desenvolvendo. E essa é a vontade de Deus. Coisas que a gente fazia quando nasceu de novo, a gente não pode mais fazer hoje, depois de tanto tempo, caminhando com o Senhor. Aleluia. Então, 1 Pedro diz isso. Então, ser maduro significa estar pronto, estar apto para dar fruto. Quantos aqui estão aptos para dar fruto? Amém? Precisamos disso, dessa mudança de mentalidade, né? Ser maduro, né? A maturidade nos dá essa condição, né, de tomarmos decisões, de termos habilidade para tomar decisão, para ajudar, para aconselhar, para ensinar. A vontade de Deus, irmãos, é que haja o quê? Um crescimento no corpo de Cristo. Se eu não cresço, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar atrofiada, chegar ao ponto de morrer. Mas Deus não quer que a gente morra. Ele quer que a gente viva, que a gente cresça e que a gente dê fruto. Existem pessoas que nasceram de novo e elas não desenvolvem, elas não crescem. Mas não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, nós precisamos dar fruto, essa habilidade de tomar decisão, de ter uma mudança de mentalidade. Quando a gente nasce de novo, há uma mudança de pensamento. Por isso, a palavra nos exorta, nos chama a nós mudarmos, renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Amém? E eu estava lendo algumas coisas, inclusive eu queria indicar para você esse livro, Crescendo Espiritualmente. Eu já li ele faz algum tempo. E ontem e hoje pela manhã eu li, mas claro que não deu tempo de ler tudo, né, de ontem para hoje, mas eu li algumas coisas e eu queria indicar que você lesse esse livro. Ele vai lhe ajudar. Boas leituras nos ajudam a crescermos espiritualmente, a desenvolvermos a nossa vida, a nossa salvação. Amém? E aí eu peguei algumas coisas desse livro e também eu estava lendo outras coisas, e eu achei algo muito interessante, né? Que lá em 1 Coríntios, eu queria que você fosse lá comigo, capítulo 13. É um texto bem conhecido nosso, né? Que fala do amor. Existe um paralelo, né? Do nosso crescimento, tanto no lado, que paralelo é esse? Do crescimento natural de uma criança, com a nossa vida espiritual. Assim como existem as fases na vida da criança, né? Nasceu, já saiu do ventre da mãe, já está tomando leitinho, né? Ele chora quando ele precisa de alguma coisa. Você já viu espiritualmente falando, um bebê espiritual, né? Tudo é sensível demais, a gente tem que alimentar. Vocês estão entendendo o paralelo, a comparação da nossa vida natural para o nosso desenvolvimento espiritual? É do mesmo jeito. Uma pessoa que nasce de novo hoje, a gente não pode falar para ela algo que uma pessoa madura na fé já pode ouvir. A maneira de corrigir é outra. Quem tem filho aqui sabe, você não pode corrigir um filho de 2 anos da mesma forma que você corrige um filho de 15 anos. Espiritualmente falando, existe esse paralelo. Nós precisamos compreender e entender para não matarmos aquele bebê, e sim ajudarmos ele a crescer, amados. Precisamos ter paciência com as fases de desenvolvimento dos nossos irmãos.
ajudá-los a crescer, estarmos abertos para ajudá-los a crescer e também estarmos abertos para crescermos, porque nós precisamos crescer também, não podemos achar que não temos mais nada para crescer. Se estamos aqui hoje pela manhã é porque nós entendemos que precisamos crescer. Amém? Glória a Deus. Então, 1 Coríntios 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha que coisa linda, irmãos. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando, né? Quando eu era menino, espiritualmente falando, quando eu era menino, e naturalmente falando, quando eu era menino, o que é que um menino fala? De doce, de ir para o parque, de videogame, de brincar, não é? Quando a gente nasce de novo, a gente também é um menino espiritualmente falando. Mas as coisas vão passando, nós vamos crescendo. Então ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. O que é que um menino sente, uma criança? Ontem a gente viveu algo assim parecido. Entre as crianças existe uma competição, né? Eu cheguei primeiro, o meu desenho é o melhor, não é? Mas adulto, a gente não pode continuar com esse procedimento, irmãos, de competição. O meu desenho é o melhor. A minha pregação é a melhor. Eu canto melhor. Olha, não tem ninguém que toque violão igual a mim. Olha, não tem ninguém que tenha a voz mais bonita do que a minha. Eu dizendo isso, imagina aí, gente. Amados, nós vamos entendendo. Quando eu era menino, falava como menino. É normal, tem coisa que é normal ao menino, mas não ao maduro na fé. E Deus tem uma maturidade para nós, espiritualmente falando. Mas se a gente continuar como menino, a gente não vai crescer, irmãos. As fases da infância, né, do crescimento, naturalmente falando, elas vão mudando. Naturalmente vai mudando. Mas espiritualmente tem a nossa parte que precisa ser feita. Se eu decido ficar naquele estágio de infância, espiritualmente falando, eu não vou deixar de ser uma criança. Mas se eu decido crescer, Deus vai me ajudar a crescer, Deus vai colocar pessoas perto de mim para me ajudar a crescer, Deus vai me apresentar livros, Deus vai me ensinar a ler a Bíblia, Deus vai me ensinar a orar, Deus vai fazer algo por mim para que eu cresça, porque eu estou desejando crescer. Por isso que aquele primeiro versículo que nós lemos diz, desejai. Nós precisamos desejar crescer, irmãos. Vamos sair da infância. Não há mais tempo para nós permanecermos no jardim da infância. O jardim da infância é para quem está chegando. Seja bem-vindo ao jardim da infância. Mas chega a hora da gente sair do jardim da infância e crescer. E frutificar. Amém? Glória a Deus. Então, ele diz aqui, né? Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem. Existe a varonilidade, eita, que palavra difícil, né? Esperada, desejada por Deus para a nossa vida, nos tornarmos adultos, maduros na fé. Amém? Aleluia. Uma criança, ela não aguenta pancada. A criança, ela tem que ser guardadinha, protegida, por isso que ela está no ventre, né? Porque ali ela está sendo alimentada sem fazer nem força. O cordão umbilical alimenta. Aleluia, vocês estão entendendo? Espiritualmente falando, quando o bebê nasce, ele está sendo alimentado. Ele foi gerado. Você está evangelizando uma pessoa, você está alimentando ela através desse cordão. Ela não sabe de nada, ela não faz força nenhuma, e você está lá orando por ela, ela nem sabe. Você nem sabe, mas tinha alguém orando por você para você nascer de novo, irmãos. Isso é o quê? É alimentar pelo cordão umbilical. Alguém orou por mim, como orou, para que eu nascesse de novo. Assim foi na sua vida, você estava sendo alimentado por esse cordão umbilical. Mas chegou o ponto de você nascer de novo e você não precisa mais, como bebê, se alimentar pelo cordão umbilical. Amém? Então aí tem que usar a boca, né? O bebê começa a usar a sua boquinha para se alimentar, e assim também somos nós. Abrir a boca para orar, né? Abrir a boca para ler, estou lendo, me expondo à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados,
nós precisamos desistir das coisas próprias de menino. Amém? Diga assim, eu decido desistir das coisas de menino. Amém? Então, o tempo, ele não é um indicador de crescimento. Existem pessoas que estão na igreja há 5, 10, 15, 20 anos e ainda são meninos na fé. O tempo não é somente um indicador. É claro que uma pessoa que nasceu de novo há pouco tempo, por mais que ela pode passar o dia todinho lendo a Bíblia, orando, ela ainda não tem uma maturidade. É o tempo. O tempo vai nos amadurecendo, né? A gente compra frango, né? O povo diz, os pintinhos de 15 dias já é um frango pronto para vender. Mas a gente sabe que o sabor não é mais o mesmo. Ali tem hormônio, não é a mesma coisa. Até uma vez eu dei um exemplo aqui, estava ministrando sobre alguma coisa, e eu falei sobre uma criança, que foi Júlia, a filha de Lenildo. Ele estava sentado assim, eu disse, se a gente der um celular a Júlia, com certeza ela sabe mexer no celular muito melhor do que eu. Uma criança de 2 anos vai saber mexer no celular melhor do que eu. Porém, ela não tem ainda maturidade para ter o controle, o domínio daquele celular. Amém? Então, a pessoa ela pode conhecer a Bíblia toda, a letra, mas ainda não tem a maturidade. Então, o tempo vai ajudando. Os relacionamentos, né? A maneira de nós nos relacionarmos com as pessoas, isso vai trazendo um amadurecimento, um crescimento para a nossa vida. Amém? Então, aqui, Paulo, ele tinha... A gente não vai ler tudo, mas você já conhece. Ele vinha falando sobre o amor nesse capítulo, né? Então, existe uma relação do crescimento com o amor. Vocês podem compreender dessa forma? Se eu sou um crente maduro, se eu estou me esforçando, o que é que diz aqui? O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, né? Não busca seus próprios interesses. Há uma relação entre uma maturidade, entre um crescimento com o amor. Na medida que nós vamos crescendo, nós vamos entendendo e aprendendo a andar em amor, a desenvolver o amor de Deus que já foi derramado em nosso coração. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então, Paulo, ele está aqui falando sobre esse amor de Deus, né? Na medida que Paulo, ele foi crescendo no amor de Deus, ele se tornou homem. Ele deixou de ser criança. Vocês entendem que Paulo era um homem muito preparado? Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu vários livros do Novo Testamento, que inclusive aqui esse texto de 1 Coríntios 13, que nós estamos lendo, Paulo, ele era um homem poliglota, ele sabia falar vários idiomas, era preparado na letra, era doutor na lei, podemos usar essa expressão. Mas quando ele nasceu de novo, espiritualmente falando, ele era um bebê, amado. Como eu um dia fui, como você um dia foi. Amém? Mas Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava com menino. Paulo mandou matar cristãos, Paulo perseguia cristãos. Mas isso na época da ignorância, ele nasceu de novo, passou pelas fases, né? Mas houve um crescimento rápido na vida de Paulo, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para ele, e ele desejou esse crescimento, amém? Por isso que ele pôde falar dessa forma. Então, na medida que ele foi, né, se identificando, agindo, né, Deus, ele foi dando esse crescimento, ele foi crescendo, ele se tornou um homem de Deus, forte, robusto na palavra. Maturidade cristã chegou na vida dele. Glória a Deus. Então, eu queria que você abrisse comigo, já que nós estamos falando nesse em 1 Coríntios, vamos para o capítulo 3 de 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Aí ele dá continuidade, né? Porque dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Aí ele começa a falar sobre a divisão, sobre preferência, né? Então aqui, amados, está falando, Paulo está falando para a igreja do Senhor, né? A respeito
desse comportamento, né, de crianças, né, de pessoas, de crentes carnais. Porque nós podemos ser um crente carnal e podemos ser um crente espiritual. Existe o homem natural, que é o homem que ainda não nasceu de novo. Mas quando ele nasce de novo, ele decide se ele vai ser um crente, um cristão espiritual ou carnal. Somos nós que decidimos. Deus não escolhe. Everton vai ser espiritual. Neide vai ser carnal. Não, Deus não faz assim. Somos nós que escolhemos se nós vamos ser carnais ou espirituais. E aqui Paulo, ele está falando nesse capítulo 3, né, a respeito disso, né? Ele fala do leite, né? Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Porque quando existe entre vocês dissensões, contenda, inveja, competição, há maturidade nesse comportamento, amados? Não, isso é coisa de menino. Diga assim, eu já saí da infância. Amém, amados? Então vamos procurar desenvolver essa maturidade na nossa vida. Eu queria que você abrisse comigo agora Efésios, no capítulo 4. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Efésios 4. É muito interessante, irmãos, quando a gente se expõe à palavra, porque nós vamos nos identificando, né, na área que a gente ainda está agindo de uma forma que precisa de amadurecimento. Acontece isso com vocês? A gente vai lendo, poxa, isso aqui, ainda estou sendo pega nisso aqui, né? Não é assim que acontece? Porque a Bíblia deve ser esse espelho para nós. A gente não precisa ler a Bíblia, nem pode ler a Bíblia só para conhecer. Né? Tem gente que conhece a Bíblia todinha, mas aquilo não se tornou real, vida para ela. Mas quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando conosco, amém, amados? Então Deus está dizendo, olhe, Penha, aí eu boto meu nome, você bota o seu. Penha, quando você está com competição, com dissensão, preferindo pessoas, né? Penha, quando você está sendo egoísta. Penha, quando você está julgando. Penha, quando você está falando mal. Irmãos, eu vou botar o meu nome, você bota o seu nome. Porque se a gente não fizer isso, a gente está lendo só por conhecimento. E a gente precisa que essa palavra se torne vida para nós. Amém? Então, Efésios 4 diz assim, a partir do versículo 8. Pelo que se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, amados, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Deus deseja isso para mim e para você, amados, que nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, olha que coisa profunda, que coisa linda. É Deus que deseja, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Está vendo, irmãos? Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, quando nós conhecemos a verdade, nós não seremos inconstantes, não seremos levados por qualquer doutrina. Estamos vivendo dias onde você pega um celular, você coloca o YouTube e ali tem várias ministrações. E eu vou te dizer, se nós não soubermos, não tivermos um certo conhecimento, nós vamos ser doutrinados por falsas doutrinas e de uma maneira bem sutil. Mas não é bom ouvir, é bom. Eu passo o dia escutando a palavra, estou fazendo lá as coisas e estou botando a Bíblia ou uma ministração, mas a gente não pode ouvir qualquer coisa. Ventos de doutrina.
É perigoso, irmãos. E uma criança, ela ainda não sabe discernir o perigo, né, do que não é perigo. Uma criança, ela vai botar o dedo ali, ó, na tomada. Se você não orientar, ó, aqui é perigo, aqui é morte, ela vai fazer isso. Se você deixar um pratinho ali de feijoada perto de uma criança, ela tiver com fome, ela vai lá comer, ela vai morrer, ela vai adoecer. Vocês estão compreendendo a comparação? Então, nós não podemos ouvir qualquer coisa, principalmente quem é novo na fé. Precisa se alimentar de um alimento saudável, do leite genuíno. Amém, amados? Então, precisamos ter cuidado com isso também, com aquilo que nós ouvimos. Se a gente come uma comida estragada, vai dar infecção intestinal. Se a gente ouve alguma coisa estragada, cheio de amargura, cheio de ira, porque existe palavra muito bonita, mas lá dentro tem um engano. E nós precisamos saber discernir, amados, o que é que está vindo para o nosso crescimento e o que é que está vindo para nos danificar. Por isso que a Bíblia fala do genuíno leite. Amém? Vamos dar sequência, né? Porque o tempo não para. Então, Deus, segundo ponto, Deus deseja o nosso crescimento. 1 Timóteo, capítulo 2. Vou tentar acelerar um pouquinho, tá certo? 1 Timóteo, no capítulo 2. Saiu, foi da Bíblia, 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Diga assim, é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tem pessoas que elas vão ser salvas e vão morrer logo no hospital, né? A gente sabe de pessoas que aceitaram Jesus e fecharam os olhos, porque a misericórdia de Deus alcançou e ela partiu com Cristo, amém? Mas pessoas que nascem de novo, como eu e você, e têm a oportunidade de caminhar na fé cristã, espera-se de nós um crescimento, uma maturidade, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, é a vontade de Deus, né? Deus deseja o nosso crescimento. Nós acabamos de ler isso aqui. Deus deseja nos usar. Mas, para isso, nós precisamos estar cheios da palavra, nos posicionarmos na palavra e sermos perseverantes. Deus deseja nos usar. Deus não vai usar um menino. Deus vai usar um homem na fé. Um maduro na fé. Um espiritual, um homem forte. Quando eu digo homem, não é homem e mulher. Amém? Não podemos esquecer que o nosso alvo é Cristo, irmãos. Nós não podemos esquecer isso. Precisamos amadurecer, crescer, para ajudar, né, o plano de Deus da redenção do mundo a acontecer de uma forma mais rápida. Porque, irmãos, se a gente parar para estar tratando, cuidando dos ferimentos, né, de alguém, é cristão, isso é uma atitude louvável, precisamos fazer isso. Mas se a gente não se machucar, se a gente estiver correndo a carreira sem nada, vamos chegar no alvo de uma maneira mais rápida. Vocês compreendem isso? Mas se a gente para tratar um ferimento, né? A gente para porque a gente precisa ficar em casa um pouquinho doente, que aconteceu alguma coisa. Mas se a gente corre com velocidade, nós vamos atingir o alvo de uma maneira mais eficaz, mais rápida. Jesus está voltando, irmãos. Eu queria ter uma forma de dizer isso, que alcançasse o coração das pessoas. Irmão, Jesus está voltando. O arrebatamento está muito perto. Nós não podemos mais nos apegar às coisas desse mundo. Deus deseja que a gente cresça, porque Deus tem pessoas para serem alcançadas. Amém? E como é que nós alcançamos a maturidade? A maturidade é um processo, eu já falei isso, que se inicia após a salvação. Lá em Mateus 4, vamos lá, deixa eu ler bem rápido. Mateus capítulo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos,
Nós precisamos compreender isso. Não só de pão viverá o homem. É muito importante. Deus deseja que nós cresçamos na sua palavra. A palavra de Deus é fundamental para o nosso crescimento. Ninguém cresce, ninguém se torna um varão perfeito sem se alimentar da palavra, sem conhecer a palavra, sem meditar na palavra, sem ouvir a palavra. Lugar de crente é na igreja, irmão. É aqui onde nós somos afiados. Aqui e acolá vai ter um arranhãozinho, aqui e acolá um vai olhar de cara feia para o outro, a gente vai se estranhar, vai acontecer. Mas a gente se perdoa, a gente vai crescendo, a gente vai tirando os carrapichos, a gente vai compreendendo as limitações do outro, o outro vai compreendendo as nossas limitações. A gente não sai de casa quando a gente é um bebê, porque a gente se chateou com a mãe. Chorando, fez cocô, a mãe demorou a vir trocar a fralda. O bebê não pega a sua malinha e vai embora para a casa de outra pessoa. Ele tem que esperar pela mãe ir lá ajudar ele. Por que na igreja, às vezes, a gente quer sair da igreja porque alguém fez alguma coisa que a gente não gostou? Crente só sai da igreja por direção de Deus. Chegou o seu tempo aqui, quando chegar o meu tempo aqui, eu vou ter que sair. Senão eu vou ser empecilho para as pessoas crescerem e eu vou estar impedindo a minha vida também de crescer. Mas sair por causa de birra? Sair por causa de cara feia? Sair por causa de problemas? Não, irmãos. A minha filha, quando ela era pequenininha, uma vez eu briguei com ela, ela pegou uma bolsinha que ela tinha, botou uma roupinha e disse, vou-me embora para a casa de vovó, vou para Recife. Fazer o quê? Vou morar com minha avó, porque você brigou comigo. Olha, desse tamanho. Desse tamanho. Juju de novo, viu? Desse tamanho. Lá ia Juju com a bolsinha, dizendo que ia embora para a casa de vovó, porque eu briguei com ela. A gente não pode pegar a nossa Bíblia... o pastor, vamos embora, viu? Você brigou comigo. Não podemos ter esse comportamento. Isso é comportamento de criança. Diga assim, eu não sou mais criança. A gente ri, mas isso é real. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, como alcançar a maturidade? Eu anotei algumas coisas aqui, não vai dar tempo de falar tudo, é claro, né? Primeiro, a palavra. Segundo, a oração. Congregar. Irmãos, precisamos orar, não só para ter comunhão com Deus, mas para ser uma bênção nas mãos de Deus. Porque quando nós estamos orando, nós estamos sensíveis à voz do Senhor. Ele vai nos usar para o crescimento, não só nosso, mas de outras pessoas, irmãos. Vamos ter uma vida de oração, irmãos. Vamos orar, vamos ler a palavra, vamos congregar. Era o ponto que eu estava falando, né? Voltou agora. Vamos congregar. Aleluia, a internet é muito bom, em casa a gente escuta de novo, escuta, né? Café da manhã, todos os dias tem lá uma palavra, escuta de onde você quiser, mas o congregar, estar junto e misturado, faz toda a diferença na nossa vida. Se expor, palavra, oração, congregar, se expor à mudança de comportamento, praticar a palavra, não ser somente ouvinte. Lá em Tiago fala isso. Nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Aprender a depender de Deus. Irmãos, quando nós aprendemos a depender de Deus, nós estamos mostrando que nós estamos alcançando a maturidade. Como é que eu sei que eu estou ficando maduro? Quando eu começo a depender de Deus para todas as coisas. Aleluia. Tem hora que não vai ser fácil ficar dependendo de Deus, esperando uma resposta de Deus. A gente quer fazer, mas a gente precisa, às vezes, parar e ficar orando. Não indo dormir ou assistindo, não. Mas esperando em Deus. Depender de Deus. Quando a gente começa a aprender isso, irmãos, existem, nesse livro aqui, eu anotei nesse livro, 3 características da maturidade. Tem aqui nesse livro. Eu peguei isso desse livro, tá certo? 3 características da maturidade. A primeira, estimar pouco as coisas da terra. Nem eu estava entendendo minha letra.
estimar pouco as coisas da terra. A primeira característica da maturidade, quando uma pessoa ela não se apega às coisas da terra. Está mostrando que é maduro, que está amadurecendo. Deus deseja a nossa prosperidade, Deus nos prospera, Deus quer que a gente tenha as coisas, tudo isso é verdade. Mas isso não pode ser o primeiro lugar na nossa vida. Chegou, vai chegar, irmãos, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas isso não pode ser o nosso alvo principal. Quando é que eu sei que um crente está amadurecendo? Quando ele não se prende às coisas naturais, às coisas da terra. A gente não pode se prender a nada, porque tem uma música, né, das antigas, música raiz, né? Eu gosto quando a Lúcia canta a música raiz, viu, a Lúcia? Eu sou crente raiz, eu gosto daquelas músicas também, né? Existe uma música raiz, né, que diz que nós somos o quê? Forasteiro, que isso aqui tudo vai passar. Que a nossa cidade, o lugar que nós vamos viver para sempre é a Nova Jerusalém. Eu não lembro mais como é não a música, mas quer dizer isso. Que isso aqui é tudo passageiro, e na verdade, irmãos, alguns chegam a viver 90 anos aqui, mas outros com 10 anos vão embora. Outros com 30, outros com 20, outros com 60, outros com 80, mas é passageiro. Mas a Nova Jerusalém, a cidade onde nós vamos viver eternamente, amados, o nome já diz, é eterno. Então isso aqui tudo vai passar. Tudo vai passar. Nós não podemos nos apegar. Então, 3 características da maturidade. Primeiro, estimar pouco as coisas da terra. Segundo, ser insensível diante da censura ou do elogio. O que é isso? Tanto o elogio não pode fazer o meu ego subir. Amém? Como também a crítica. Parei. Por quê? Porque alguém disse que minha pregação não é boa. Não posso fazer nada, irmãos. É o que eu tenho para dar. Agora, o que eu posso é me expor mais à palavra, estudar, procurar crescer para dar melhor, para dar mais. Eu não vou agradar todo mundo. O senhor agrada todo mundo, pastor? Não. Você agrada todo mundo? Ninguém agrada todo mundo. Vai ter gente que vai gostar da minha pregação, que vai amar. Eita, como eu recebo. Mas vai ter gente que vai... Meu Deus, de novo. Não é só comigo, não. É com você também. Então, isso não pode ser a censura e o elogio não pode nos deixar decidir a nossa vida. Amém? Vai vir elogio, mas o nosso ego não pode. Eita, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Você não é nada sem Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sou nada sem Jesus. Você também. Sem Ele, irmãos, nem respirar, nós respirávamos. Essa pandemia deixou muito claro para a humanidade. Nós vimos pessoas milionárias, bilionárias, morrerem sem oxigênio. O dinheiro não comprou a vida. O dinheiro não trouxe oxigênio, não fez ela respirar. Então, irmãos, nós não podemos deixar nem o elogio nos parar, porque para, viu, irmãos? A Bíblia fala que a soberba precede, que vem antes, precede a ruína ou a queda. Então, a gente tem que ter cuidado com a soberba, viu? Tenha cuidado com a soberba. Penha, eu vou dizer meu nome, você diz o seu. Penha, tenha cuidado com a soberba. Mas eu sou tão simples, sim. É o simples mesmo, Deus está nos vacinando. Tenha cuidado com a soberba. A soberba precede a queda. O elogio pode fazer a gente ficar soberba. Eita, eu sou... Não, você não é nada sem Jesus. Agora, com Ele, nós somos o quê? Mais que vencedores, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Enfim, nós somos o máximo com Ele. Sem Ele, nós somos menos do que o mínimo. Aleluia. Então, a terceira característica, ter habilidade para reconhecer que Deus está operando. Quando a maturidade vai chegando, nós vamos desenvolvendo, amados, essa habilidade de reconhecer quando Deus está operando. Às vezes, o bebê, espiritualmente falando, tudo ele acha que é Deus, né? Já notou isso? Tudo ele acha que é bênção, tudo ele acha que é Deus. Mas quando a maturidade vai chegando, nós vamos recebendo uma habilidade
Sabe, é como uma peneira. Nós vamos começando a identificar, a discernir o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Amém, irmãos? Então, nós precisamos estar abertos para essa maturidade. Eu anotei alguns versículos aqui, se você quiser ler em casa. Hebreus 11, Isaías 1,19, quando eu falei, né, todo mundo conhece, né, se quisesse me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Quando eu falei do primeiro ponto, né, ser insensível, estimar pouco as coisas da terra. Se quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. 3 João 2, né, que Deus deseja que sejamos próximos, como é próspera a nossa alma. E Hebreus 11, deixa eu ler isso, que eu não lembro não agora, exatamente. Hebreus 11, 24 a 26. Irmãos, vocês estão aprendendo nessa manhã. Hebreus 11, 24 e 26. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler aqui. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Todo mundo aqui conhece essa história de Moisés, né? Ele preferiu, ele deixou, né? Ele decidiu não ser chamado do filho da filha de Faraó, que era uma grande honra, ser filho da filha de Faraó, né? Esse ponto aqui que a gente leu, as 3 características, lembra? Estimar pouco as coisas da terra, ser insensível diante da censura e do elogio, ter habilidade para reconhecer. O primeiro, estimar pouco as coisas da terra. Moisés, ele estimou pouco. Ele podia ficar ali, ó, o filho da filha de Faraó, num bem bom, mas ele preferiu voltar para as suas origens, né? E cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele, de libertar o povo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, a gente não pode deixar a posição, cargos, o que mais? Me ajuda aí. Os universitários, me ajudem aí. Nós não podemos deixar essas coisas subir aqui a nossa cabeça. Guardar o nosso coração. Amém, irmãos? Ser maduro é trocar a mentalidade carnal para a mentalidade na palavra. Olha que coisa tremenda. Peguei essa frase também. Ser maduro é trocar a mentalidade carnal para a mentalidade da palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, para encerrar, na experiência do... Isso aqui é outro ponto que eu anotei para falar no ponto anterior, mas eu tenho que passar para o último ponto, por causa da hora. É uma pena, mas a gente tem que dar sequência, tá certo? A fé vem pelo ouvir, e a fé exercitada pela prática produz a experiência. Esse é o último ponto que nós vamos falar. A fé vem pelo ouvir. E essa fé exercitada pela prática produz em nós o quê? Uma experiência. Vocês compreendem isso? Lá em Romanos, a gente não precisa nem abrir, que todo mundo já conhece, né? 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Como é que a fé vem? Ouvindo a palavra, né? Mas ele diz aqui, nesse último ponto, a fé vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir, e a fé exercitada pela prática produz experiência. Como é que eu vou ter experiências com Deus? Praticando. Amém, irmãos? Praticando a fé, praticando a palavra. Quando você ora por algo e acontece, né? Eita, aconteceu, você viveu uma experiência. Aquilo ali vai te incentivar a orar de novo e vai acontecer de novo. Quem aqui já orou por cura e viu a cura acontecer? Todo mundo. Isso faz o quê? Gera em nós isso aqui, irmão. A prática exercitada, a fé exercitada pela prática produz o quê? Experiência. Ei, se eu orei naquela vez e aconteceu, vai acontecer de novo. Porque quem faz não sou eu, quem faz é Deus. É a vontade de Deus que a pessoa seja curada. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra. Porque nós oramos à vontade de Deus. Quando a gente não conhece a Bíblia, a gente vai orar coisas que às vezes Deus não vai responder aquela oração. Porque não está alinhado com a sua palavra. Entende, irmãos, como é importante palavra e oração, comunhão, congregar. Tudo isso gera em nós uma maturidade, um crescimento. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Então, a fé vem pelo ouvir. E a fé exercitada pela prática produz experiência. Amém? Quem quer aqui ter experiência com Cristo? Crescer, avançar. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, sair, deixarmos de ser criança, né? Sair dessa fase e crescermos e chegarmos à maturidade. Reproduzir Cristo. Diga assim, eu quero reproduzir Cristo. E a maturidade faz isso na nossa vida. Nós vamos reproduzir Cristo. Quando nós amadurecemos, irmãos, as pessoas vão ver Cristo em nós. Quem aqui deseja isso? Eu desejo ardentemente. Irmãos, é muito bom. Eu incentivo os jovens, sabe? Quando eu tenho a oportunidade de conversar com jovens, com pessoas que estão tendo muito tempo ainda, eu incentivo a estudar. Estude. Vá ser um doutor. Tem pessoas que eu não vou ter acesso para falar de Jesus. Mas um jovem, uma pessoa que estudou, que é um médico, por exemplo, né? Ele vai ter mais acesso a um médico, não vai, do que eu. Talvez uma pessoa muito estudada não vá nem querer me ouvir. Tem pessoas que não vão querer me ouvir porque eu não sou doutor, pós-doutor, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso é válido, é importante, é crescimento, irmãos. Tudo isso é crescimento, a gente tem que estudar mesmo. O crente tem que estar em todos os locais. Não é o pecador, não, somos nós que temos que estar no meio dos doutores, no meio dessas pessoas, porque elas precisam de Jesus também. Vocês estão entendendo? Mas a nossa vida não é só isso. Isso faz parte, tem que estudar, tem que se preparar mesmo. Temos que crescer. Não só espiritualmente, mas também naturalmente falando, né? Para termos acesso a esses, não só para o nosso crescimento pessoal, mas também para termos acesso a esses lugares, irmãos. Amém? Então vamos crescer, vamos amadurecer e vamos dar fruto. Vamos deixar Cristo ser visto em nós. O meu alvo, sabe, irmãos, de vida sempre foi onde eu passar, as pessoas dizerem, ali é uma mulher de Deus. E não, ali é uma vergonha para o Evangelho. Isso não quer dizer que eu vou sempre acertar, de forma alguma, irmão. Todos os dias eu erro. Todos os dias eu tenho a oportunidade de acertar também. Mas quando nós amadurecemos, nós vamos ter mais oportunidade de reproduzir Cristo. Amém? Andando em amor. Não esqueça aquele texto que a gente leu, de 1 Coríntios 13. Nós frisamos o versículo 11, mas se a gente ler, como eu falei, né? Está ligado ao amor. Esse amor, o crente maduro é um crente espiritual, irmãos. Não é um crente carnal, é um crente espiritual. E nós precisamos, mais do que nunca, vivermos na prática dessa palavra. Amém? Vocês aprenderam alguma coisa nessa manhã? Quem aqui é bem jovenzinho ainda, até quem não é, né? Estude bem muito, viu, João? Quem tem a oportunidade de estudar, estude, se forme, seja doutor mesmo, faça mestrado, faça doutorado, avance, chegue lá naqueles lugares e diga, ei, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus liberta. Você tem essa oportunidade para isso. Eu não tenho, mas você tem. Faça isso, amados. Amém? Mostre Jesus. Aleluia. Amém? Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Pai, eu ensinei a tua palavra e eu sei que o Senhor é quem dá o crescimento. A tua palavra diz, uns plantam, uns rega, uns colhem, mas o Senhor dá o crescimento. E eu oro para que essa semente que hoje foi lançada, ela cresça, ela frutifique no meu coração e no coração de todos que estão ouvindo e daqueles que vão ouvir, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro um dia de paz na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.